E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Tô passando aqui tô usando as redes sociais, né? Para mim expor algum tema da escola dominical e então, passar aquilo que nós aprendeu, né? Aquilo que nós estudou aí durante, durante esses dias. Aí, dessa escola dominical é essa aqui, ó. Um jovem ensina-nos a orar. Então, nessa oportunidade aqui, usando a rede social também, vão estar passando alguma coisa da parte de Deus, né? Alguma coisa da lição. O tema da lição de hoje é a oração de Paulo em favor do seu espinho. Que se encontra o texto do dia se encontra lá no livro de Coríntios, lá em 2 Coríntios. Se você puder pegar sua Bíblia aí e abrir, se encontra lá no livro de Coríntios, capítulo 12. Você pega a sua Bíblia aí e abre ela lá na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 1 até o versículo 10, mais ou menos, vão estar dando uma lida nele. E o pessoal aí pode ficar, entra aí, seja bem-vindo aí, viu? Gabriel, Android, Thiago, Valquírias, fala Eliezer, Milton, tamo junto aí. Vamos saber um pouquinho da oração que Paulo fez em favor do espinho que ele tinha na carne. Vamos conhecer um pouco dela hoje. E antes disso, eu vou fazer uma oração aqui para que Deus possa tomar a direção dessa aula, dessa live, né? Para nós aprender mais da parte de Deus, que a palavra de Deus ela é revelada pelo Espírito Santo. Então fique à vontade aí, viu? Se tiver alguma pergunta, vocês podem ficar à vontade para perguntar aí. Soberano Deus, eterno Pai, Deus Criador que fez todas as coisas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, meu Deus, que teu Santo Espírito possa ter liberdade, Pai, nesse exato momento aqui, meu Pai, para revelar para nós a tua palavra, Pai, os mistérios, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que nós venha aprender e nós venha crescer, Pai, nós venha crescer e caminhar, Pai, nos seus caminhos, no nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor venha tomar direção, Pai, venha nos falar conosco, Pai, através dessa palavra, através dessa aula, Pai, no nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados irmãos, se tiver a oportunidade de compartilhar essa live aí, fica à vontade, viu? É algo muito precioso da parte de Deus que vai vir para nossa vida nesse exato momento. Eu vou ler o texto bíblico da lição. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Capítulo 2, versículo 12, esse aqui é o versículo 7. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amamo-vos cada vez mais, seja menos amado. Meus irmãos, aqui Paulo está escrevendo aos Coríntios, como vocês já sabem, né? Paulo foi um grande apóstolo de Cristo, e a história de Paulo é muito bonita, que ele era um perseguidor, né? E perseguidor dos cristãos, ele passou a ser seguidor de Cristo. Ele teve um encontro com Cristo e as coisas reverteu, né? Ele teve um encontro com Cristo e ele passou a ser discípulo de
de Jesus. E nessa caminhada de Paulo, ele teve várias experiências com Cristo, ele teve várias experiências com o sobrenatural. E é através dessas experiências que nós vamos falar um pouco aqui hoje, porque foi muitas coisas grandes, coisas indescritíveis, né, inefáveis, que vai dizer a palavra, né, que ele viu, né, que ele apreciou, e que aos nossos olhos nós não conseguimos descrever quão grandes são essas coisas. E eu já vou entrar aqui no versículo 12, que vai falar um pouco sobre essas experiências que ele escreveu para os irmãos de Coríntios. Versículo 12, a partir do versículo 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. É o que eu acabei de dizer. Durante a caminhada dele, ele teve essas experiências. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis. O que eu acabei de escrever, que homem nenhum tem permissão para repetir, ou não tem permissão, ou não tem condição, né? Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade, mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo, mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Diante dessas revelações aqui, Paulo disse no versículo 7, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações que eu acabei de ler aqui em cima, que ele apreciou as experiências dele, foi-me dado um espinho na carne. Aqui nós já vamos entrar no tema, né, na lição de hoje, que fala muito bem desse espinho na carne. Aí Paulo vai explicar, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para mim esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Primeira coisa, eu vou explicar a aula de hoje em 4 partes. A primeira parte é esse espinho na carne. Paulo vai dizer, foi-me dado a revelação, eu ouvi muitas coisas muito bonitas, inefáveis, né? Indescritíveis aos olhos humanos. A nossa mente não vai conseguir imaginar o que ele viu quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. E quando ele teve essa experiência, ele teve essa experiência, foi dado a ele um espinho na carne dele. Aí ele vai dizer aqui no final aqui, a fim de que eu não me exaltasse, no versículo 7, na parte final do versículo 7, a fim de que eu não me exaltasse. Olha que interessante, né? Foi dado a ele muitas coisas grandes, né? Mas para que ele não viesse a exaltar, foi dado a ele um espinho na carne. Aí você vai me perguntar, mas Joaquim, por que esse espinho na carne? Aqui vai dizer, para ele não se exaltar, para ele não cair na tentação do orgulho. E foi dado a ele esse espinho na carne. Como que eu vejo esse espinho na carne na vida de Paulo? Como uma limitação de Deus estar colocando limite nele, de Deus estar não vou saber falar a palavra certa, mas evitando muitas coisas na vida dele para que ele não viesse a cair no pecado do orgulho. Se você voltar lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17 e 18, foi quando Jesus enviou os 70, acho que foram os 70 discípulos, de 2 em 2, e deu algumas ordenanças para eles, para que eles não levassem nada, quem recebesse eles pregassem a palavra de Deus, e foi dada a eles autoridade, no nome de Jesus, ele ia ter autoridade de expulsar, curar, pregar a palavra de Deus, salvar muitas vidas. Mas quando eles foram e esses sinais apareceu quando eles foram até aquela cidade. Aí eles ficaram maravilhados com aquilo ali.
E quando eles voltou muito feliz, muito alegre. E aí vai dizer a palavra de Deus que eles voltaram alegres. Falaram, Senhor, até os espíritos imundos nos obedeciam, nós mandava eles embora, eles iam. E estava felizão. Aí Jesus, vendo aquela alegria dele, vendo que ele está muito feliz com aquilo ali, Jesus foi e disse, se for para vocês alegrar, vocês alegrem por ter o seu nome escrito no livro da vida. Porque por causa do orgulho, eu vi Satanás cair lá do céu, como um raio. Aqui o que Jesus está nos ensinando aqui nesse exato momento, e aqui nessas limitações que estava colocando em Paulo, nesse espinho na carne, o que Deus está falando para nós? É que nós não cabe a nós querer se orgulhar, por exemplo, até mesmo das experiências que a gente temos com Deus. Nós achar que nós somos o tal, né, o bam. Porque quando nós queremos se orgulhar de alguma coisa que fazemos aqui nessa terra, é onde nós podemos cair na tentação do pecado. E foi desde o princípio o orgulho, o pecado do orgulho, né? E desde o princípio foi o pecado do orgulho que tem causado todas essas coisas, né? Por exemplo, Satanás, por exemplo. Ele era um anjo. Ele era um anjo de Deus, poxa. Morava lá no céu, com Deus lá. E por causa de tudo aquilo que Deus tinha dado a ele, pela sua beleza, pela sua autoridade ali, no reino do céu, que existe uma hierarquia ali, ele possui uma hierarquia superior ali, abaixo de Deus, ele se deixou levar com aquilo tudo ali, ele foi e caiu no pecado do orgulho, né, da tentação de querer ser igual a Deus, de querer tomar o lugar de Deus. E foi onde que ele foi expulso do céu e foi jogado justamente aqui na terra, né? Mas não vem ao caso. Mas eu vejo esse espinho na carne de Paulo como uma limitação, como tipo assim, Paulo, eu vou te mostrar você aqui, vou te dar muita autoridade para você pregar, para você salvar muitas vidas, mas eu não vou tirar isso aqui não. Eu não vou tirar esse espinho não. Vou colocar uma limitação aqui nisso aqui, para que vamos supor, você vai ser livre para pregar a palavra de Deus, mas você não vai passar dessa linha aqui. Você vai só até aqui, não vai passar adiante não, porque senão você vai se perder. E pensa comigo, um coração orgulhoso. A Bíblia vai dizer que Deus abate o orgulhoso, que a soberba dele a própria soberba vai derrubar o caboclo. Lá em Provérbios 29, 23 vai falar um pouco sobre a soberba, sobre o orgulho. Então que nós venhamos a sempre estar nos policiando, né, no sentido dessas coisas que acontecem na nossa vida. Porque quando a gente é usado por Deus e Deus usa a gente para curar, para abençoar alguém, a gente vem aquilo ali no coração da gente, de a gente querer ser, não, sou uma pessoa boa, sou uma pessoa de Deus, não sei o que, e fica felizinho. E é nesse momento que a gente pode cair na tentação do pecado. Essa é a primeira parte. E o versículo 8 de 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 8 diz assim: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. A segunda parte, a primeira parte foi o espinho, que já entra a oração de Paulo a favor do espinho dele. Se tiver alguma pergunta, vocês podem fazer aí, que se eu não souber, Deus responde para nós. O versículo 8: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. Que o versículo anterior vai dizer que o espinho na carne é saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Aí Paulo está dizendo, orei 3 vezes para desviar de mim. Aí eu faço uma pergunta para vocês: Deus responde responde ou atende todos os nossos pedidos? Aí nessa lição aqui de hoje eu vou dizer para vocês que não, Deus não atende todo o nosso pedido, porque muitas das vezes Ele não atende o nosso pedido porque nós pedimos mal. Às vezes eu peço alguma coisa só para preencher uma vaidade do meu coração mesmo, alguma coisa assim.
Mas tem muitas coisas que nós pedimos a Deus, Deus não vai nos atender. Por quê? Porque Deus conhece o nosso amanhã, Deus sabe o que é bom e o que é ruim para nossas vidas. Então, se ele perceber que algo que nós estamos pedindo a Ele vai nos prejudicar, vai ser prejudicial na nossa vida, Ele não vai nos dar. Ele não vai nos dar por quê? Porque Ele quer nosso bem. Ele quer nosso bem e por Ele querer, por Ele nos amar, Ele não vai nos dar não. Quantas vezes a gente, né, queria algo e Deus não deu, Deus tomou da gente e a gente queria ficar magoado com Deus, queria revoltar contra Deus. Quantas vezes isso não aconteceu? Mas lá na frente a gente vai perceber que aquilo que nós estávamos pedindo a Deus ia ser prejudicial, ia acabar com a nossa vida. Então por isso que Deus, muitas vezes, Deus não nos dá, né? Deus não... Assim, eu vou te dar isso aqui não, porque você vai passar uma roia com isso aqui lá na frente. Então eu não vou dar. E aqui Paulo já tinha pedido a Deus 3 vezes para afastar dele esse espinho, né? Esse espinho na carne dele. Essa fraqueza, eu olho isso como uma fraqueza na vida de Paulo. Porque vai dizer que um mensageiro de Satanás ia até ele. Eu vejo esse mensageiro como um acusador diante dessa fraqueza que ele tinha. Eu vejo isso aí como uma forma que Satanás usa para tentar parar ele. Vamos supor, tentar acusar ele, né? Que ele é o acusador, né? Ele só sabe fazer isso mesmo. E eu percebo isso aqui. Sabe quando você tem uma fraqueza na sua vida? Que sempre vem na sua cabeça, Joaquim, você não merece isso aqui não, você faz isso, faz aquilo, você não é o cristão, você não é o cristão e você está acabando cometendo esse pecado aqui. Isso é Satanás falando na nossa cabeça, falando na nossa mente, para tentar nos parar, ou então para tentar nos fazer vergonha, nos envergonhar, né? Porque ele não tem poder na nossa vida não, então ele age no nosso ponto fraco. Se eu tenho uma fraqueza, ele vai trabalhar em cima dessa fraqueza. Você está fazendo isso, agora domingo você vai estar lá na igreja, durante a semana você faz isso, e domingo você vai estar lá na igreja, no púlpito, orando a Deus. Você não tem vergonha não? Aí ele tenta colocar vergonha no nosso coração para nós não querer ir para a igreja, não querer buscar a Deus, sentir vergonha de Deus e fugir da presença de Deus. Então, e ele tem os seus mensageiros, da mesma forma que os mensageiros iam até Paulo aqui, para tentar parar ele, para tentar envergonhar ele. Isso acontece nas nossas vidas também. E Deus, mesmo assim, Deus não tirou, não permitiu que esse espinho fosse tirado da vida de Paulo. Por quê? Porque é diante da nossa fraqueza, diante do nosso pecado, que nós vamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus. Por exemplo, se eu sei que eu sou pecador, que o salário do pecado é a morte, que eu preciso de salvação, eu logo, poxa, eu sou pecador e o salário do pecado é a morte, mas eu sei que Jesus morreu na cruz por nós, e através do seu sacrifício, nós fomos salvos, a graça foi derramada em nossas vidas. Então, se eu sei disso, eu estou cometendo esse erro, mas eu sei que a graça de Cristo, o sangue de Cristo tem o poder de apagar todos os nossos pecados, todos os nossos erros. Eu vou para os pés dele, eu vou para o pé de Cristo, porque Jesus Cristo ele tem a solução para a minha vida. Então é diante, que eu já vou entrar na terceira parte, é diante da minha fraqueza, que é a segunda parte, que é diante da minha fraqueza que a graça de Cristo, que é o poder de Cristo, vai se aperfeiçoar. Por quê? Se eu sei que eu sou pecador, que eu preciso de uma salvação, que eu sou pecador, que eu sou merecedor da morte, que o salário do pecado é a morte, se eu sei disso, eu logo vou correr para os pés de Cristo, porque Ele tem a solução, Ele tem a graça, que vai vamos supor, retirar esse pecado, que vai cobrir todo o pecado, porque Ele levou sobre si todo
todas as nossas enfermidades, toda a nossa dívida, todos os nossos pecados sobre ele ali na cruz do Calvário. Então já foi pago essa dívida que nós tínhamos com Deus, porque todos nós estávamos debaixo da condenação de morte. Mas quando Cristo morreu na cruz, essa condenação, esse pecado, essa condenação, essa dívida caiu sobre ele ali naquela cruz ali. Ele morreu por nós para nos dar o direito de vida. Então, se eu tenho isso em mente, quando eu se sentir fraco, eu vou correr para os pés de Cristo. Porque é na minha fraqueza que o poder dele se aperfeiçoou. No versículo 9, Jesus vai responder Paulo, quando ele pediu por 3 vezes que tirasse dele esse espinho. No versículo 9 alguém que está chegando aí, do capítulo 12 de 2 Coríntios, a carta de 2 Coríntios, versículo 9, capítulo 12. Que diz, e disse-me, Jesus falou com Paulo: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Jesus vai dizer assim: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque o poder de Cristo só vai achar lugar em nós quando nós estiver um coração humilde. Quando essa fraqueza aqui eu posso simbolizar ela como uma humildade no nosso coração. Quando eu reconheço que eu não sou nada, que eu sou somente um pecador, e eu estou expondo a minha fraqueza a Cristo, e aí eu estou sendo uma pessoa humilde até Cristo. Ô Jesus, eu sou pecador, eu sou um pecador miserável, eu sou fraco, eu sou limitado. E quando eu vou a Cristo dessa forma, aí Jesus vai achar lugar no meu coração, porque aí sim o poder dele vai aperfeiçoar em mim, ele vai achar lugar no meu coração para trabalhar no meu coração. Mas para isso eu tenho que ter um coração humilde, porque se eu achar que eu sou forte, vai ter necessidade de Cristo trabalhar em minha vida. Eu já sou forte, e vai ter necessidade de Cristo, o poder dele se aperfeiçoar em mim, habitar em mim? Não vai ter necessidade, porque eu já sou forte. Já sou orgulhoso, né? No caso aí, essa fortaleza aqui é o orgulho. Eu já sou forte, então eu não preciso de Cristo. Sou orgulhoso, né? E como que Cristo vai achar lugar no meu coração se ele está cheio de orgulho? Não vai achar lugar para trabalhar na minha vida. Mas quando eu reconheço que eu sou fraco, que eu sou pecador, que eu sou limitado, e conheço a Cristo e vou até Cristo, aí sim, o poder dele, aí ele vai achar lugar no meu coração, e o poder dele vai aperfeiçoar na minha fraqueza, na minha limitação. É por isso que ele não quis tirar o espinho da carne de Paulo, para que ele sempre ter isso em mente, sempre ter essa coisa em mente, que por mais que nós fazemos grandes obras aqui nessa terra, nós sempre vamos ter uma fraqueza em nós, uma limitação em nós, que nós não vamos conseguir caminhar sozinhos. Isso é uma prova que nós, todo momento da nossa vida, nós vamos ser dependentes de Cristo. Seja onde for, seja o que estiver fazendo, nós vamos precisar de Cristo. Até para nós respirar não tem jeito. O fôlego de vida vem de Deus. Então não tem como, não tem o que eu me orgulhar. Eu vou orgulhar porque eu corto cabelo bem, mas para eu ser um bom barbeiro, eu preciso de me alimentar, e para me alimentar eu tenho que comer fruta, e para a fruta crescer na árvore ali, Deus tem que mandar chuva, Deus tem que fazer com que ela cresça, Deus tem que dar terra, tudo vem de Cristo, o alimento, esse fôlego de vida aqui. Não tem como eu querer me orgulhar. Por exemplo, eu vou querer orgulhar de eu estar aqui falando a palavra de Deus para vocês aqui nesse exato momento, sempre que essa palavra aqui que eu estou dizendo não está vindo da minha parte, está vindo de Deus. Então para que eu vou orgulhar de ser um professor, de ser um pregador, de ser um pastor, de ser alguém? Eu vou orgulhar de eu ser um bom profissional, sempre que quem deu a sabedoria de eu ser um bom profissional é Deus. Então não tem essa necessidade. Por isso que
Por isso que Cristo permite muitas vezes um espinho na nossa carne. E olhando para esse mundo no dia de hoje, já estou finalizando, olhando para o mundo hoje, tem um grande espinho no mundo hoje. Você pode perceber que esse vírus que está aí no mundo aí, ele simboliza um espinho no mundo. Porque para você ver como que o mundo estava indo antes dessa pandemia. O povo, até mesmo nos dias de hoje, as pessoas não quer seguir uma regra, a pessoa não quer reconhecer o poder de Deus, não quer reconhecer Deus. Eles querem viver segundo o que vem no coração dela, vem na mente dela, elas não querem reconhecer a grandeza, né, de Deus. Ela quer seguir segundo onde o seu nariz apontar, elas querem ir fazer o que quer, o que bem entender. E Deus está permitindo esse espinho, muitas vezes é para mostrar que nós somos dependentes dele, porque isso afetou todo mundo, afetou o grande, pequeno, o médio, afetou todos, e todo mundo está com medo aí. Todo mundo está com medo de ser pego por ele, de ser morto. Mas por que Deus está permitindo isso aí? Deus está dando a oportunidade para essas pessoas, para mim, para todos, né? Que nós precisamos de Cristo. Nós somos dependentes dele para tudo. E Deus quer que nós reconheça ele, nós reconheça Jesus como o único eterno Salvador de suas vidas, porque o dia que você morrer e passar dessa vida para outro, você vai ter um lugar com Cristo no céu. E vai ter a sua salvação garantida. Deus está usando a natureza para pregar nesse exato momento. Mas para isso nós temos que dar ouvido para essas coisas e ouvir o que Deus, uma pregação do Marcos ontem, ouvir o que Deus quer falar conosco nesses últimos dias. Amém, meus irmãos? Aí vou finalizar aqui, partir para o final, o versículo 10, que diz assim, do capítulo 12 de 2 Coríntios, as cartas de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Aí Paulo vai continuar no versículo 15. Eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Agora para pensar, como que Paulo estava sentindo prazer no versículo 10? Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Que fraquezas são essas? Injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí no que Paulo está sentindo prazer? É bem confuso, né, ao nosso entendimento, você sentir prazer nas suas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições. Olha pra você ver. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Porque ele reconheceu que é na fraqueza dele que o poder de Deus vai ser aperfeiçoado. Então, para ele aqui, quando ele está sendo perseguido, é onde que Deus estava intervindo na vida dele. Quando nas injúrias, é onde Deus estava ali ajudando ele, porque nessas fraquezas dele é que o poder dele estava sendo aperfeiçoado na vida dele. Tem uma passagem, não vou lembrar de dizer para os irmãos nesse dado momento, porque não sei se foi Cristo que disse: quando vocês foram perseguidos, quando vocês passarem por mesmo sofrimento que estou passando, dá graças a Deus, dá glória a Deus, porque você está passando por mesmo sofrimento que Cristo passou aqui nessa terra. As mesmas coisas, então você está sendo privilegiado. Então quando você passar por uma dificuldade, quando você estiver diante da sua fraqueza, agradece a Deus, porque Deus está te dando uma oportunidade para o poder dele aperfeiçoar em você. Mas para isso você tem que ter um coração humilde, paciência, né, diante dessa fraqueza. Para quando isso acontecer, Senhor Jesus, ajuda aí, Jesus, porque sou limitado, eu não consigo fazer nada sem o Senhor, sem o seu amparo, sem os seus cuidados. Mas para isso nós temos que ter esse coração humilde. Aí sim, Jesus vai ter total liberdade
de trabalhar no nosso coração e de nos ajudar. E é isso que eu deixo para nós nesse exato momento, para que nós viemos a buscar a Deus. E a melhor hora de buscar a Deus é diante das nossas fraquezas, né? É todo momento, né? Mas diante da nossa fraqueza que o poder dele vai ser aperfeiçoado nas nossas vidas. Então quando você estiver fraco, você não vai morrer não, pode ficar tranquilo. Quando você estiver fraco, só você ter paciência e buscar a Deus, que diante de uma dificuldade, diante de uma tribulação, de uma adversidade difícil, não perde a cabeça não, não desespera não. Porque é nesse exato momento que Deus vai até você e vai te pegar você pela mão e vai te ajudar. E te ajudar a completar essa caminhada, né? A passar por esse problema, por essa dificuldade. Amém, meus irmãos? Se alguém quiser fazer uma pergunta aí, pode ficar à vontade. Se eu não souber, eu peço alguém da live aí para me ajudar. Se não tem nenhuma pergunta sobre o espinho da carne de Paulo, se eu não souber responder, quando nós for morar com ele no céu, chegar lá nós pergunta aí. Pois é, meus irmãos, vou finalizar a live aqui. Sempre quando Deus estiver dando essa oportunidade para nós, para mim, eu vou estar passando aqui, vou estar lecionando na escola dominical, né? Que nós qual o nosso subtenente, o Rubens, está aí na live aí. Ele que nos ajuda, que nos direciona aqui nas aulas. Aí tem as aulas para jovem, criança, adulto, pré-adolescente, tem as aulas para todo mundo. E eu considero essa aula dominical, a escola dominical, como a melhor escola do mundo, escola de vida. As outras são boas, mas essa aqui é diferenciada. Se você tiver oportunidade, vem cá no Instagram, eu sempre vou estar usando aos domingos, se eu tiver tendo essa oportunidade. Mas quando as igrejas abrir, vocês procuram a igreja aí que tem a escola dominical e frequência, porque é muito boa, beleza? Deus abençoe aí. Ó, o Rubens está dizendo que tem vaga, hein? As matrículas estão abertas. Deus abençoe as suas vidas e muito obrigado aí por me atolerar aqui. Deus abençoe, fique com Deus.